Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 133, no qual, dando prosseguimento à nossa série, falaremos de mais 3 meditações do livro 10º, mais 3 capítulos ou entradas, isto é, capítulos ou entradas de número 28, 29 e 30. Como sempre, a tradução de referência é a de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e também, como sempre, você poderá acompanhar a leitura, a análise e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos, porque eu ponho o trecho lido e discutido na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixa anotado de si para si neste ponto do livro 10º das suas Meditações. 28. Compara qualquer homem que se aflige ou se indigna, seja pelo que for, com um porco imolado que recalcitra e grunhe. No mesmo caso se encontra aquele que, na cama, sozinho e em voz baixa, se queixa das correntes que nos prendem. Pensa que só ao homem sensato é dado obedecer voluntariamente aos acontecimentos, enquanto que obedecer-lhes simplesmente é necessidade comum. É uma meditação de Marco Aurélio que tem um tom talvez duro demais, de uma dureza adamantina, quando compara um ser humano que está em sofrimento psicológico, aflito ou indignado ou angustiado, a um porco que vai para o abate recalcitrando e grunhindo, movendo as pernas, se revolvendo e produzindo sons desagradáveis, e isto para que Marco Aurélio chamasse sua própria atenção para a inutilidade dos seus protestos interiores, para a falta de dignidade das suas reclamações, do seu espírito um tanto mais revoltado. Então, o homem, o ser humano que se aflige ou se indigna, seja pelo que for, porque as coisas estão inseridas num jogo natural, no jogo da vida que segue as leis da natureza, e desconhecer estas leis nos coloca na situação de um animal que será sacrificado e não entende porque isso acontece, seja pelo que for, com um porco que será imolado, será sacrificado e que recalcitra ou grunhe, e que se move e protesta. No mesmo caso se encontra aquele que na cama, sozinho e em voz baixa, se queixa das correntes que nos prendem. Também aquele que reclama sozinho num leito, talvez convalescente, ou ainda não convalescente, ou, enfim, esperando a necessidade última tomá-lo, está na situação do porco que será imolado. Então, há leis que nos ultrapassam, essas leis determinam a durabilidade e a duração do nosso corpo, quiçá mesmo da nossa alma, e ir contra isso é simplesmente protestar como um animal irracional que revoluteia, que se revolve de maneira inútil. E aqui ele termina de maneira bastante estoica, dizendo: pensa que só ao homem sensato, pensa que só ao ser humano racional, é dado obedecer voluntariamente aos acontecimentos, enquanto que obedecer-lhes simplesmente, sem a voluntariedade, sem acompanhar essa obediência de uma aceitação, sem fazê-lo de bom grado, é necessidade comum. Então, o que é que se pode fazer na situação em que nos encontramos? Reconhecer que existem forças que nos ultrapassam, reconhecer que essas forças da natureza determinam leis que são inquebrantáveis, incontornáveis, inexoráveis, que funcionam sempre da mesma maneira e para todos, e obedecendo a estas leis, obedecendo aos ditames da própria divindade, do próprio cosmos, viver bem com isso, em vez de viver mal com isso, lamentando-se, prendendo-se
a lamúrias, imaginando que pudesse viver uma vida, enfim, diferente daquela que efetivamente nós temos, e por aí vai. Este trecho tem uma proximidade razoável com a carta 107 das Epístolas a Lucílio de Sêneca, e eu gostaria de ler aqui o final dela, porque Sêneca cita Cleanto de Assos, né, ou Cleantes, como queiram, e traz uma sentença que se tornou famosa. Né? Então, conversando com Lucílio, na carta 107, Sêneca diz o seguinte: dirijamos a Júpiter, o timoneiro que dirige esta imensidade, Júpiter aí como uma face possível do próprio universo, palavras semelhantes às que o nosso Cleantes, ou Cleanto de Assos, segundo escolarca da escola estoica, usou nos seus magníficos versos, e que eu, seguindo o exemplo desse grande escritor que foi Cícero, me permito traduzir para a nossa língua. Cícero já o havia feito, Sêneca vai fazê-lo novamente. Se eles te agradarem, acolhe-os favoravelmente. Se não te agradarem, fica pelo menos sabendo que eu procurei imitar o exemplo de Cícero. E aqui é um dos trechos do hino a Zeus, ou a Júpiter, de Cleanto de Assos, aqui pelas palavras de Sêneca, traduzidas por J.A. Segurado e Campos. Guia-me, ó Pai que reges o excelso céu, para onde te aprouver. Não hesitarei em obedecer-te. Aqui estou sempre pronto. Se resistir, terei de seguir-te gemendo, suportando de má vontade o que podia ter sido feito, ou que podia ter feito de bom grado. O destino guia quem o segue, arrasta quem lhe resiste. Esta última frase não aparece em outras versões do grego, né? E a sentença a que Sêneca chegou, muito célebre, é ducunt volentem fata, nolentem trahunt. Então os fata, isto é, os destinos individuais, né? Ducunt, conduzem, volentem, os que estão de boa vontade, de bom grado, os que seguem estas leis, né? Entendem-se como partes do todo e obedecem aos ditames que vêm de fora, as injunções que vêm de fora, de bom grado, de boa vontade. Mas os nolentem, os que não o fazem, os que ficam contra, também são conduzidos pelos fata, pelos destinos, mas são trahunt, isto é, são arrastados propriamente. Né? Existe também aquela imagem famosa na primeira estoa, né, na estoa dos primeiros escolarcas, que compara a vida humana à de um cão preso por uma corrente a uma charrete. Então, o cão será necessariamente puxado pela charrete. O que ele pode fazer é acompanhar o movimento da charrete de boa vontade e, portanto, tirando o máximo de proveito possível da sua situação, caminhando com as próprias pernas. Né? Mas se ele não quiser isso, também existe a possibilidade de ser arrastado pela charrete, o que acontecerá inevitavelmente, incontornavelmente, porque é uma força maior do que ele. Então, obedecer aos ditames do cosmos é algo que, se feito de boa vontade, conduz a uma vida que é a melhor possível para um ser humano. Quando isso não acontece, essas leis continuam válidas, mas o ser humano vai se revoltar e, enfim, espernear e grunhir como um porco que vai para o abate, como um porco que será sacrificado, ou como alguém que, do seu leito de doente, pragueja, lança imprecações para ninguém. Né? 29. Examina particularmente cada um dos teus atos e pergunta a ti mesmo se é por te impedir de os praticar que a morte te parece terrível. Mais uma meditação bastante dura de Marco Aurélio neste dia, de fato ele estava afiado, ou nestes dias. Né? Porque aqui a ideia é ter presente a mente, ao espírito, a todo momento, a ideia de que muitos dos nossos atos não são plenamente significativos, não são importantes, não são relevantes, e, portanto, se nós deles formos privados pela morte,
isso, no final das contas, não redunda em algo que tenha peso, né? Então, o indivíduo está aqui se perguntando, né? Então, olha, você vai fazer coisas muitas vezes sem importância. E a maior parte da nossa vida é consumida em coisas de pequena importância, coisas que são, enfim, adiáveis, ou, enfim, poderiam ter sido adiadas ou deixadas de lado, né? Então, se a morte nos vier a privar dessas coisas, do que exatamente ela nos privou? De coisas pouco importantes. E isto é um daqueles pensamentos que Marco Aurélio quer inculcar em si mesmo para que ele se acostume à sua própria finitude, a noção de que em algum momento a morte virá privá-lo dessas coisas comezinhas e muitas vezes sem importância que formam a maior parte da sua vida. Examina particularmente cada um dos teus atos e pergunta a ti mesmo se é por te impedir de os praticar que a morte te parece terrível. Então a morte, sob essa ótica, não parece tão terrível. Mas é evidente que a morte nos defrauda, né? nos defrauda do amor que nós temos por nós mesmos. Né? Este amor que nós temos por nós mesmos torna a aceitação da morte bastante mais difícil. Bruna coloca da seguinte maneira aqui a entrada 29. A cada um dos teus atos em particular, detente, para, né, e pergunta a ti mesmo se a morte é de temer por te privar dele. Né? Ah, mas eu queria ter ido ao shopping, eu queria ter assistido a, sei lá, alguma série tola. Muitas das coisas que nós fazemos não tem um significado pleno, né? E sob esse ponto de vista, bastante difícil de ser mantido em mente, a morte não parece terrível, ou parece menos terrível, ou parece algo que é menos de temer. Né? Pelo menos é a ideia que Marco Aurélio tem ao trazer este tipo de reflexão de si para si. 30. Quando esbarras com o erro de alguém, outrem, né, volta-te imediatamente para ti mesmo e reflete nos erros semelhantes que cometeste. Por exemplo, encarar como um bem o dinheiro, o prazer, a gloríola e outras coisas análogas. Aplicando-te assim, esquecerás depressa a tua cólera e acudir-te-á este pensamento: é obrigado aquilo que pode fazer? Ou então, se te for possível, liberta-o desse julgo. É mais uma meditação em que Marco Aurélio tem por objetivo inculcar dentro de si os pensamentos mais corretos ou mais capazes de conduzi-lo a um tipo de paciência, mesmo de condescendência para com os erros dos outros. Né? Então, quando você se esbarra com o erro dos outros, quando você se depara com ele, para não ficar bravo com esse erro, para não se enervar com esse erro, existe a necessidade de uma presença de espírito que vai trazer ao indivíduo pensamentos como o da reflexão nos erros semelhantes que a pessoa cometeu. Então, volta-te imediatamente para ti mesmo e reflete nos erros semelhantes que cometeste. E você não comete esses erros? Nós temos esta vozinha dentro de nossas consciências, né? Quando estamos nos enervando com o erro ou a falta de outra pessoa. Há uma vozinha dizendo: não, mas você já fez isso, você já fez algo semelhante, você já optou por esse caminho. Né? Por exemplo, encarar como um bem o que Marco Aurélio já tinha encarado, ou ainda encarava, o dinheiro, os bens materiais, o prazer, a gloríola, a fama, a pequena glória, a celebridade e outras coisas análogas. Muitas vezes essas pessoas que parecem a nós recrimináveis estão agindo como nós agimos no passado, ou como nós ainda agimos, com talvez menos frequência, ou estão agindo segundo uma certa visão do senso comum que vê como bens o dinheiro, a riqueza, a celebridade, a própria saúde, enfim, o prazer, a reputação, etc, etc, coisas que dentro do pensamento estoico são os indiferentes.
agem como se esses indiferentes fossem bens, e quando estão tomados, imbuídos desse tipo de mentalidade, necessariamente cometerão faltas que são decorrentes dos pensamentos que acalentaram dentro de si. Necessariamente virá o erro a partir da valorização dessas coisas. Esquecerás depressa a tua cólera, se você pensar que já agiu dessa maneira, ou que age dessa maneira. Né? É muito semelhante esse tipo de pensamento àquela passagem celebérrima, como dizia Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dos Evangelhos, em que, diante do erro da adúltera, que ia ser apedrejada, né, Jesus aparece ali defronte dos possíveis agressores e diz: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí há um chamado à consciência individual de cada um daqueles indivíduos e eles param. Né? É algo semelhante. Né? E acudir-te-á este pensamento, e aparecerá na sua mente este pensamento. É obrigado aquilo que pode fazer? É uma obrigação o que está acontecendo dentro deste indivíduo? Sim ou não? O que está movendo esta pessoa? Este pensamento, esta meditação, tem uma relação estreita com aquelas outras meditações em que Marco Aurélio diz: penetra no hegemonicon dos outros, isto é, procure entender como essas outras pessoas pensam. Está agindo de boa vontade, por obrigação? Alguém que pense como essa pessoa necessariamente não agiria como ele age? Né? Ou então, se te for possível, liberta-o desse jugo, dessa submissão, da submissão ao erro, se for possível, para você, Marco Aurélio, na sua posição de imperador, tente instruir essa pessoa, tente mostrar a ela que ela está errada, tente chamar a atenção e fazer um apelo à consciência desse indivíduo. Então, mais uma daquelas meditações que tem por objetivo tranquilizar o imperador filósofo diante do erro, diante da falta de alguém que o circunda, porque todos nós somos falíveis, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Então, a cólera diante dessas situações, uma cólera muito exacerbada, pelo menos, não parece o melhor caminho, não parece a melhor ideia. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Um abraço, até o próximo PLMMA. Tchau.